E hoje mais uma terça-feira de estudo. E hoje vamos trazer um tema bem didático, bem específico. Como eu falei, vai ser tratado um pouco de tudo, né? Um pouco dessas coisas. O tema hoje vai ser sobre práticas rituais judaicos, cerimônias judaicas no meio da igreja, paganismo, né? No meio da igreja, costumes dos pagãos, né? Ainda as pessoas adotam dentro da igreja. E também qual o motivo, né, de nós se congregarmos, né, nos ajuntarmos como igreja, né, como Assembleia de Deus, Assembleia, o ajuntamento dos santos, né, que é chamado. Porque hoje, né, irmãos, as pessoas que se convertem, né, ou são do mundo, ou vêm de outras religiões, né, e trazem consigo, né, para dentro da igreja os costumes, né, que tinham nas outras religiões. E isso não é peneirado, não é filtrado, né? E os irmãos na fé estão aceitando isso. Então hoje eu vou falar uma mensagem bem específica sobre isso para nós ficar bem alertas sobre isso, bem lúcidos, né? Para não aceitar esse tipo de coisa no nosso meio. Né? E lembrando sempre, né, que o foco do nosso programa aqui, Examinando as Escrituras, é para explanar somente aquilo que está na Bíblia, né, irmãos? Aquilo que está na Escritura mesmo, aquilo que saiu da boca de Deus, né? E dos santos apóstolos, né? Inspirados pelo Espírito Santo, ordenado por Deus. Nós aqui do programa, nós não temos, não estamos ligados ou presos, né, a tradições de igrejas, de ministério A, B, C ou D, de denominações. Seja qual for a placa denominacional, nós não estamos presos à cartilha, né, de nenhuma igreja, à doutrina teológica de nenhuma igreja, da tradição de tal igreja, do dogma, das regras de tal igreja, não. Nós vamos apenas olhar para a Bíblia, irmãos. E eu convido os irmãos também a se focar nisso. Esqueça, né, a regra, a tradição, que é de 100 anos, 200 anos, há 50 anos, eu nasci e aprendi assim, eu sempre vi assim. Então é só nisso que eu creio. Não, irmãos, assim nós vamos estar tampando, né, os nossos olhos, tampando os nossos ouvidos para não enxergar e ver aquilo que Deus falou. Então eu convido os irmãos para ser sóbrios nessa noite e ouvir com atenção e conferir, né, irmãos? Conferir na Escritura, que é o que importa. Que Jesus mesmo disse e alertou, né, que as pessoas seguem doutrinas e preceitos de homens, mas o coração, né, o entendimento, o pensamento está longe dele. Então eu quero começar com a primeira coisa, né, que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, que é a primeira cerimônia e ritual judaico que eu quero especificar essa noite, é sobre apresentar crianças recém-nascidas. Não estou falando de batizar. Tem igrejas que batizam criança, né? Mas eu quero falar que é o que é feito muito hoje nas denominações, principalmente no meio pentecostal. E algumas também antigas também fazem isso. Que é sobre quando a criança nasce, elas apresentam a criança no templo, né? Aí entregam ele para o sacerdote, para o pastor ou para o bispo, para eles erguerem a criança ali, toda a igreja orar, né? Então ele está apresentando a Deus aquela criança. E a base, né? A única base que é usada para fazer isso está em Lucas capítulo 2, que é muito conhecida. Lucas capítulo 2, verso 21, que é depois quando o Senhor Jesus nasce, né? Ele é apresentado no templo. Que eu quero frisar uma coisa muito importante também, irmãos. A doutrina para nós, cristãos gentios da igreja, Novo Testamento, Novo Pacto, Nova Aliança, começa a partir da morte do Senhor Jesus na cruz, porque está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 16 e 17 até o 18, se não me engano, que o testamento, para ter validade, é necessário que o atestador morra, que o testamento só é válido através do sangue de Jesus. E também se compara para nós, irmãos, né? Porque hoje, pela lei, para um testamento ter validade, a pessoa que fez em vida o testamento, enquanto ela viver,
as pessoas que vão usufruir, né, deste testamento não poderão tomar posse, né, ter validade enquanto o próprio atestador não morrer. Então a carta de Hebreus capítulo 9 afirma que para o testamento ter validade é necessário que intervenha a morte do atestador. Então o Novo Testamento para nós é a partir da morte do Senhor Jesus. Os 4 evangelhos ainda é período da lei. Claro que muitas palavras, muitos ensinamentos do Senhor Jesus nos evangelhos cabe a nós, né, cristãos da igreja, mas muita coisa era ainda prática judaica. Lembrando que o Senhor Jesus, ele nasceu, né, viveu e morreu sob a lei, porque ele era necessário ele cumprir toda a lei para ele ser perfeito, né? Então era costume judaico, ele não poderia, né, sair fora da lei, dos costumes e ritos judaicos. Então é usado, né, para a apresentação de crianças no templo, essa passagem de Lucas capítulo 2 e verso 21, na apresentação do Senhor. Não, porque Jesus foi apresentado, né, então também temos que apresentar as nossas crianças, nossos filhos, como Jesus foi. Mas se é para fazer isso, irmãos, nós temos que fazer ao pé da letra como está a Bíblia. Se nós queremos seguir ao pé da letra como está escrito, vamos ver agora como que era feito. A base que é usada para fazer isso. Lucas 2, verso 21 diz assim: completando-se os 8 dias para o ritual de circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, o qual já havia sido entregue ou outorgado pelo anjo antes dele nascer. E o verso 22, de igual modo, ao completar-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram o bebê Jesus até Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. E esse templo era só no templo de Jerusalém. Não podia ser apresentado em nenhum outro lugar. Poderia ser um templo lá na Grécia, seja qual for o lugar. O único lugar que Deus aceitava adoração ou para oferecer alguma coisa a ele é somente no templo de Jerusalém. Então levaram o bebê a Jerusalém para apresentá-lo a Deus no templo. Então é usado essa base, né? Mas só que eles leem somente até aqui. Não é mesmo? Eles não leem o verso 23, que é a continuação que diz: assim como está escrito na lei do Senhor, ou na lei de Moisés, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deveria ser oferecido, como proclama, como ordena a lei do Senhor. Ou seja, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Agora vamos ver aonde está essa lei. Essa lei está no livro de Levítico, que é um dos livros da lei, que o livro de Levíticos é o livro que mais tem rituais e cerimônias e tanta coisa que nós sabemos, né? Levíticos capítulo 12, a partir do verso 1, que é onde fala dessa ordenança de apresentar a criança, que diz assim, Levítico capítulo 12, verso 1, falou o Senhor a Moisés e orientou, fala aos filhos de Israel e instrui-os. Quando uma mulher der à luz ao menino, ficará impura durante 7 dias, como ocorre nos períodos da menstruação. Em seguida, por causa da perda de sangue, ela ficará impura por mais 33 dias. Ao longo desse tempo, ela não poderá tocar em nada sagrado, nem poderá comparecer à tenda da congregação ou do encontro, até que se cumpra o tempo da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura durante 2 semanas, como durante a menstruação, e ficará mais 66 dias purificando-se do seu sangue. Quando tiver cumprido o período da sua purificação, como disse lá em Lucas, que passado o tempo da purificação, né, quer seja pelo nascimento de um menino ou de uma menina, levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de 1 ano para o holocausto, e um pombinho ou uma rolinha em sacrifício pelo pecado. O sacerdote os oferecerá diante do Senhor, realizará por ela o ritual da propiciação e ela retornará purificada. E o verso 8, todavia, se as suas posses, ou seja, se ela não tiver condições
Se as suas posses não lhe permitirem oferecer um cordeiro, a mulher levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Uma das aves será dedicada como holocausto e outra para a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote fará expiação pela mulher e será limpa. Então, vamos voltar lá para Lucas de novo. Lucas capítulo 2 e verso 21. Lucas capítulo 2. A partir do verso 23. Assim também como está escrito na lei do Senhor, foi que nós lemos agora. Em Levítico, todo primogênito nascido do sexo masculino deverá ser dedicado ao Senhor. Também um sacrifício deverá ser oferecido como proclama a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Ou seja, na lei do Senhor, quando uma criança nascia, depois do que passasse o período de purificação, né, da mãe do menino, por causa do sangue, ela teria que levá-lo ao templo e entregar essa criança ao sacerdote, para esse sacerdote apresentar essa criança a Deus, e essa mãe, esses pais, deveriam, se eles tivessem condições financeiras, tivessem muitas posses, condições, deveriam apresentar um cordeiro novo de 1 ano. Mas se, porém, eles tivessem poucas posses, né, fossem pobres, então eles ofereceriam um casal de pombinhos ou de rolinhas, ou seja, uma das aves seria por sacrifício para apresentar a criança a Deus, e a outra ave para expiação do pecado, pelo pecado. Né? Mas só que hoje isso não é nada feito. Né? Eles se baseiam nessa passagem, ou seja, sempre as igrejas, elas sempre pegam as regras judaicas, cerimônias judaicas, mas sempre elas usam só aquilo que convém, né, para elas, só aquilo que vai ser benefício, aquilo que consente, aquilo que não é difícil de fazer, né, as igrejas pegam, imitam, né, são imitações de templos judaicos, regras judaicas. Né. Se fosse para cumprir mesmo hoje, quando um casal crente, evangélico, cristão, fosse ao templo para apresentar o seu filho, o seu bebê, se tiver condições, ofereça um cordeiro novo de 1 ano. Que esse cordeiro novo de 1 ano, só ele vai ser suficiente para fazer a oferta pelo pecado e pela criança. Já se for pobre esse casal, então ele levará um casal de pombinhas ou de rolinhas. Uma das aves será para a expiação do pecado e outra para sacrifício pela apresentação do filho. Só que hoje isso não é feito, né, irmãos? Isso é uma regra, é uma cerimônia judaica que o Senhor Jesus teve que cumprir. E José e Maria, sendo israelitas, né, eles tinham que obedecer à lei. Né? Então, o que é dito hoje nas nossas igrejas? O que é dito hoje? Não, irmão, é que naquele tempo era feito assim. Mas hoje se oferece uma oferta. Ou seja, né, eles sempre levam para o lado do dinheiro. Claro, irmão, hoje tu não vai trazer, né, uma ovelha aqui na igreja, né, tu não vai trazer um casal numa gaiolinha aqui de pombinho ou de rolinho. Né? Hoje é dinheiro, irmão, tem que trazer dinheiro. Se fosse dinheiro, naquele tempo já existia moeda de prata, já existia já. Tinha até a imagem de César nas moedas. Desde o tempo de Abraão já existia dinheiro. Né? Se fosse o caso de dinheiro, né? Mas não foi assim, irmãos. Né? Então hoje, e o que acontece? Muitas pessoas também estão seguindo falsos ensinos, né, de falsos pastores. Né? Estão seguindo muitas revelações, né? Como o pastor Marco Feliciano. Pessoas dizem que não pode falar nome aqui, tal e tal, né? Mas a gente deve denunciar, sim, o falso ensino, o engano, né? E alertar o povo de Deus a não idolatrar mais esses homens, por mais fama que tenham. É falso ensino e deve ser denunciado. Marco Feliciano disse, né, que é considerado um ídolo, né, para muito povo evangélico, principalmente os assembleianos. Ele pregou nos Gideões, irmãos, isso. E eu vi que ele deu a desculpa que os filhos dele, as filhas dele estavam desviadas, estavam no mundo, e ele orava a Deus, perguntando a Deus por que isso estava acontecendo. E Deus falou para ele dizendo que numa revelação, que foi porque ele não apresentou os filhos dele. Ele diz, mas como, Senhor? Claro que eu apresentei desde o nascimento. Mas aí ele diz que Deus falou, é que você não fez direito, você não apresentou um sacrifício quando você apresentou elas a mim no templo.
Como assim, Senhor? Daí foi revelado para ele que ele deveria dar uma oferta além do que ele podia, como um sacrifício mesmo. E ele ensinou isso nos Gideões. E hoje muita gente cai nisso. Como também outras doutrinas que ele fala, que ele já fez, que ele estendeu um lençol na frente do púlpito e falou para o povo colocarem todo tipo de joia, dinheiro, celular, relógio, que Deus ia prosperar. Isso é um absurdo, irmãos, né? Então, eles fazem isso para quê? Ainda mais nos Gideões, que ele fez isso para quê, né? Porque os Gideões, ele arrecada muito dinheiro. Então, como ele é um grande levantador de ofertas, ele usou isso para o povo, né? E ele falou, não importa se o teu filho já foi apresentado, e o teu filho hoje tem 20, 15, 30, 40 anos, né? Você deve trazer ele aqui de novo no altar, para reapresentar ele e oferecer um sacrifício. É por isso que teu filho hoje não é crente, por isso que ele está desviado. Olha só a desculpa que ele deu, irmãos. Né? A ardiligem que ele fez. Para quê? Para conseguir oferta, levantar um grande montante de oferta, porque todo pregador de Gideões, ele recebe uma meta, né? Dos anfitriões. Ó, pregador, tu tem que atingir uma meta de tanto de oferta. Não pode baixar disso. Então ele vai usar de todos os meios, todos os artifícios. Por mais que ele distorça a palavra de Deus para conseguir uma oferta alta, ele vai fazer. Ele se corrompe. E muitos irmãos hoje estão aderindo a isso. Né? Mas então, sobre a apresentação de crianças no templo é regra judaica, é cerimônia, é ritual judaico e não cabe para nós gentios da igreja. Porque irmãos, quando um pai e uma mãe recebem um filho, né, Deus entrega a eles essa criança. O filho não é nosso, Deus empresta para nós cuidar dele, né, dessa nova alminha que está vindo ao mundo, né, e educá-lo nos caminhos do Senhor. Então, os principais responsáveis direto pela criança é o pai e a mãe. Não é o pastor, não é o sacerdote, não é qualquer nenhum outro. Então, sobre apresentar a criança no templo, isso não faz sentido, porque hoje nem templo tem mais, não é mesmo? O único templo que era para apresentar a criança era no templo de Jerusalém, que já foi destruído. Mas as pessoas falam, não, mas o templo hoje é a igreja, é a denominação. Não, irmãos, isso não cabe mais na doutrina do Novo Testamento. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus não habita em templo feito por mãos humanas, que hoje nós somos o templo, não é mesmo? Então, isso é completamente uma regra judaica. E como se faz, então, irmãos? Como eu falei, a criança é confiada ao pai e à mãe. Né? O responsável direto espiritual pela criança e físico é você, é o pai e a mãe. É você que vai interceder por essa criança em oração, até ela atingir a idade do entendimento, da sabedoria. Né? Você é o responsável direto espiritualmente e fisicamente pela tua criança, pelo teu bebê. Então, o que se faz quando uma criança nasce, irmãos? Né? Se você quiser, na sua casa mesmo, convidar algumas pessoas, ou se não tiver ninguém, só você, sua esposa mesmo, ou mais alguém, se você quiser convidar, também não é necessário, mas se quiser, não faz parte de ritual nenhum. Cabe o pai e a mãe pegar essa criança, né, interceder a Deus, oferecer essa criança a Deus, agradecer pela vida, né, pela entrega dessa criança a vocês. E juntamente, né, o pai, pode ser o pai, porque ele é o cabeça da casa, né, e Cristo é o nosso cabeça. Ele vai interceder por essa criança juntamente com a mãe, pedindo que Deus guarde, enfim, irmão, toda a oração de bênção para aquela criança, tudo de bom, até que essa criança, né, nos dê sabedoria, até que essa criança atinja a idade da razão e nos dê sabedoria para educá-la nos teus caminhos e para que ela te aceite, Senhor, né, e seja batizada voluntariamente, né? E te pedimos que o Senhor guarde ela nos teus caminhos, livre e proteja ela de todo mal. Enfim, irmãos, toda a oração de bênção para essa criança, o pai e a mãe vai fazer. Né? Agora, se o teu pastor disser, irmão, tu já apresentou o teu filho? Como é que tu vai fazer? Não, pastor, eu já em casa, eu, minha esposa, né, alguns familiares lá, já oramos, já apresentamos a Deus, né, e está tudo certo. Aí se o teu pastor disser assim, não, irmão, mas assim não é válido. Não, assim não adiantou nada. Tu tem que trazer no templo, né? E o sacerdote tem que interceder, né, a Deus para essa criança. É ele que tem que apresentar. Conforme está escrito lá em Lucas, lá, né? Mas só que lá não vai ser feito todo aquele ritual que nós falamos, né, de apresentar um sacrifício, porque isso não é feito, né, irmãos? Então ele só faz o que lhe convém.
E o sacrifício hoje é dinheiro. Não é mais a rolinha, o cordeiro, né? Então pode saber que o pastor ou ele está na ignorância, falta de conhecimento, ou foi sempre ensinado assim, ou ele está agindo de má fé mesmo. Então, o que acontece? Claro que não julgo errado, né, depois que você fizer isso em casa, durante numa reunião na igreja, num culto, né, todos os irmãos lá quiserem orar por essa criança. Toda oração é bem-vinda, irmãos, toda oração. Mas agora a apresentação como modo ritualístico e cerimonial, seguindo essa base de Lucas, quando Jesus foi apresentado no templo, está errado. É isso que eu quero deixar bem claro. Então essa foi a primeira regra judaica que o povo evangélico hoje está seguindo. Ou por ignorância, ou por falta de conhecimento, ou porque foram ensinados assim. Como eu falei aqui, irmãos, né? Nós não seguimos a cartilha de igreja nenhuma. Nós seguimos o que está escrito, né, em concordância com toda a palavra de Deus, principalmente na Nova Aliança, no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos. E na doutrina dos apóstolos, essa apresentação de crianças não existe. Como eu falei, o Novo Testamento começa a partir da morte do Senhor Jesus. Os evangelhos, muita coisa é lei e ritual judaico, né, e nós temos que saber discernir, né, e peneirar aquilo que é para a igreja, aquilo que é para nós. Então, eu espero que os irmãos não se escandalizem, né? E tem mais coisas que vamos falar aqui também. Que os irmãos estejam prontos para ouvir, né? Tardio para se irar-se. E para discernir tudo que vai ser falado. Então, isso foi a primeira coisa que eu quis apresentar aqui, irmãos. É sobre a apresentação de crianças como ritual judaico. Isso não é válido, não se faz hoje para nós da Igreja de Cristo, para a doutrina apostólica. E também, irmãos, muita coisa, muito ritual judaico, como nós já falamos aqui, sobre dízimos também, né? A igreja evangélica hoje, cristã, ela adotou o dízimo, né, como uma regra cristã. Sendo que o dízimo, nós já falamos muito aqui, né, irmãos? Já falei muito sobre o dízimo, o irmão Marião também já falou. Que o dízimo é uma prescrição somente para o povo de Israel. Tanto que os pastores hoje, as igrejas, usam Malaquias 3, né, para falar sobre o dízimo, para falar que se Trondeto vai estar roubando a Deus. Mas só que, como sempre, né, irmãos, infelizmente, os pastores hoje, eles não pregam o texto inteiro, né? Eles só pegam aquele versículo recortado ali, isolado. Eles até pegam e colam, né, no envelope de dízimos, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Sendo que a casa do tesouro não existe mais, que era o templo. Não é mesmo? E eles dizem que essa casa do tesouro é a tal denominação. Quer dizer que hoje eu vou alugar qualquer espaço, qualquer sala, qualquer prédio, vou botar uma placa de qualquer ministério que eu inventar e vou dizer que ali é a casa do tesouro. Né, irmãos? Aí acreditem quem quiser, né? Vou dizer que ali é a casa do tesouro e ali eu vou receber os dízimos agora e vou dizer que quem não dá o dízimo ali, para mim, vai estar roubando a Deus. Mas só que eles não leem o contexto todo, né, irmão? Sendo que ali diz, bem claro, que quem me roubais? A nação toda, a nação de Israel. Era uma exortação para os sacerdotes israelitas. E hoje os pastores querem dizer que nós, né, os cristãos gentios, né, estamos roubando a Deus. Sendo que não foi dada essa prescrição para nós e em nenhum versículo do Novo Testamento foi mandado dar dízimos. Mas aí eles alegam, não, mas está escrito lá em Mateus 23, o próprio Senhor Jesus disse, ele apoiou o dízimo. Só que ali ainda era lei, irmãos, era judaísmo ainda. Né? Jesus ele não podia ir contra a lei. Então ele falou para os fariseus, que eram judaicos, né, operantes da lei, cumpridores da lei, vocês sim devem fazer o dízimo, devem dar o dízimo, né, da hortelã, do cominho, né, mas não esqueçam da fé, do amor, tal e tal. Então isso era um mandamento para Israel. E o povo evangélico hoje adota isso, né, e ainda ofende o povo, ameaça o povo, dizendo que são ladrões, que aí não dão o dízimo, né. Sendo que nós já falamos muito, né, que a forma hoje de contribuir, né, é 1 Coríntios capítulo 16 e 2 Coríntios capítulo 8 e 9, que fala de ofertas voluntárias com amor não é para o templo, irmãos, para os irmãos mais pobres e para os pobres em geral. É para ajudar os irmãos, não era para templo. É mesmo?
Também me lembrei agora também sobre isso, sobre ofertar, sobre dízimo, né? Também outro pregador também que eu quero denunciar aqui, que eu quero alertar o povo de Deus, é sobre o pastor Silas Malafaia, né? O povo de Deus idolatra esse homem como o pai da fé assembleiana, o pai, né, das assembleias. Esse é o maior pregador assembleiano que existe. Irmãos, vocês podem procurar essa pregação, vocês vão ver. O Silas Malafaia, ele pregando, pregando sobre 1 Coríntios 8, 2 Coríntios capítulo 8, 9, que fala sobre ofertas voluntárias, tal e tal. Ele dizendo, irmãos, que quem oferta com amor apenas porque ama a Deus e ama os irmãos é trouxa. Ele fez questão de repetir isso 3, 4 vezes, irmãos. Ele chamou seu trouxa. Você dá oferta na igreja por amor, só porque ama a Deus, você é trouxa. Continue dando seu trouxa. Não, ele diz que você tem que dar esperando receber. Você tem que dar com interesse. Você plantou, você quer colher, você quer. Né? Sendo que o plantar ali não quer dizer isso. Quer dizer que Deus, né, vai aumentar a tua sementeira para que tu oferte mais, para que tu abençoe mais os irmãos. Mas ele quis dizer financeiramente, com interesse. Mas ele frisou bem claro. Se você apenas dá por amor e porque ama a Deus, você é um trouxa. Você é um otário. Continue dando seu trouxa. Então, irmãos, eu quero alertar muito contra esse homem, contra esse pastor Marco Feliciano. Né, porque se os irmãos verem as pregações bem antigas do Silas Malafaia, ela é totalmente diferente agora. Porque as pregações antigas dele, ele pregava totalmente contra a prosperidade, a teologia da prosperidade. E hoje, ele apoia 100%. É outro homem, é outra pregação totalmente diferente. Ele se corrompeu totalmente pela ganância, pela avareza. Então eu faço aqui esse alerta, irmão, sobre essas coisas de dízimo. Né? E também quanta coisa ritual judaico hoje a igreja está adotando também como candelabros, arca com anjos em cima, né? E aí o povo evangélico ataca muito a igreja católica dizendo de que são idólatras, né? Que eles têm lá dentro dos templos deles aquelas imagens de santos, né? Mas a evangélica também tem. A evangélica também tem candelabros, tem cruz, tem arca da aliança com imagens de anjos ali com as asas abertas, né? Tem a mesma coisa, irmãos. Então hoje, o povo evangélico ele não tem muito do que se defender. Não tem muita razão de atacar os batuqueiros, de atacar os católicos, porque sutilmente eles adotam e aceitam outras coisas semelhantes dentro da igreja, dentro do templo deles. Né? Também como óleo ungido, né? Óleo ungido, se usa muito óleo hoje. Quanto dinheiro nessas empresas que fazem essas garrafinhas de óleo ungido, né? Óleo da unção, não estão ganhando dinheiro, né, irmãos? Por quê? Porque isso é uma prática do Antigo Testamento, que Deus ele mandava ungir os utensílios, né, do templo com óleo, muitas coisas com óleo, né? E o que se faz hoje? Se unge com óleo carteira de trabalho, roupas, fotos, inúmeros objetos, né, irmão? Casa, carro, o pastor vem na sua casa, derrama óleo por toda a sua casa, pelo seu carro, no seu guarda-roupa, na sua cama onde você dorme. Tem uns que até, que isso acontece de fato mesmo, ele sai com um helicóptero, com um barril de óleo, aspergindo sobre as ruas, irmãos, para ungir as ruas, para os demônios não habitarem naquelas ruas. Então, muitos absurdos hoje está sendo feito com óleo em nome de Deus, irmãos. Óleo consagrado de Israel. Não tem nada a ver, irmãos, nada a ver. Porque hoje a Bíblia diz em Efésios que Deus, que todos nós que somos crentes e que nos convertemos, somos ungidos pelo Espírito Santo. Ungir significa lavar ou derramar algo sobre você. E Deus nos ungiu, nos lavou, derramou o seu Espírito Santo sobre nós. A única passagem que fala sobre óleo no Novo Testamento é na carta de Tiago, quando o apóstolo Tiago fala que se tem algum enfermo no meio de vós, né, unja ele com óleo, ungindo ele com óleo, né, e faça a oração da fé, e a oração da fé salvará o doente, ou curará o doente, né, o enfermo. Mas tem estudos, irmãos, que nessa passagem
atesta que o óleo ali é para lavar as feridas. Porque até o Senhor Jesus disse, né, em várias passagens, quando usaram óleo para ele, né? E ele foi ungido com óleo lá, e ele disse, não, ela só fez isso, né, para me ungir, para me lavar, para minha sepultura já. Ou seja, foi lavado os pés dele, foi lavado os cabelos dele. Então, a palavra ungir, irmão, significa lavar, né, derramar um líquido sobre alguém, sobre alguma coisa. Então, essa passagem de Tiago, de ungindo com óleo, também tem o significado de lavar as feridas de alguém. Não quer dizer que é para usar um óleo. E ali deixa muito bem claro que a oração da fé salvará o doente, o enfermo. Então, o que nós temos que fazer, irmãos, é orar sobre o enfermo. O óleo, ele não tem poder algum curativo. E esses óleos que vendem hoje nas livrarias, por aí, né? A gente nem sabe do que é feito esse óleo, irmãos. Nem sabe de onde veio, do que é feito, né? Aonde foi feito, como foi feito. Então, a doutrina para nós no Novo Testamento é só pela fé, irmãos. O apóstolo Paulo ele condena totalmente todos os rituais, todas essas coisas judaicas. É tudo pela fé, irmãos. Né? E hoje, qualquer coisa nas reuniões, nas igrejas, o que acontece? Vai fazer uma oração com a posição de mãos ali no irmão, o pastor, o obreiro, já vai lá e pega o óleo. E o irmão nem está enfermo, nem está sentindo nada. Apenas já vai botar o óleo na cabeça ali, ou vai ungir para a prosperidade. Irmãos, isso não existe, irmãos, não existe. Não estão mais na lei, nos rituais judaicos, nas cerimônias. Unções com óleo, candelabros, arca da aliança, ungir objetos, dízimos. Isso é tudo regra judaica, irmãos. Esse foi o segundo item que eu quis abordar aqui. E um outro, irmão, esse pode escandalizar alguns, mas eu vou falar. É sobre o culto, irmãos. Culto. Qual é o principal motivo que te leva ou que nos leva a nos congregar, a nos reunir como igreja? Muitos vão dizer, se tu perguntar para alguém, irmão, por que tu vai na igreja? Eu vou para cultuar a Deus, para glorificar a Deus, eu vou lá para adorar. Eu vou lá para fechar meus olhos, lá me concentrar e ficar adorando. Eu só entro lá, fecho meus olhos, fico na minha. Quando termino o culto, eu vou embora. Mas pela Bíblia, irmãos, na doutrina do Novo Testamento, nós não encontramos isso. As reuniões como igreja não tinham o propósito de cultuar a Deus. Não tinham. Sendo que o princípio, vamos partir do princípio, né? Deus, quando ele disse a Moisés para dizer para o rei do Egito, diz a Faraó para que liberte o meu povo para que me cultue, ou para que me preste culto. Em outras traduções diz para que me sirva. Se os irmãos forem pesquisar e ver, o sentido original do hebraico da palavra culto significa servir ou serviço. Ou seja, culto, cultuar significa servir a Deus, trabalhar para Deus, servir. E sendo, né, irmãos, que o povo israelita, quando Moisés libertou o povo por intermédio de Deus, pelo poder de Deus, o povo ele não prestou culto a Deus. Eles serviam a Deus, eles trabalhavam para Deus. Então, culto quer dizer servir, irmãos. Então, o culto hoje, o propósito de nos reunir como igreja não é para cultuar a Deus. Mas vamos ver com mais calma isso. Não é para cultuar a Deus especificamente, não é esse o propósito. E eu quero ver com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. Que é essa base, que é esse o versículo que eles usam, essa passagem, para dizer que tem que ter ordem no culto a Deus. 1 Coríntios 14, versículo 26. Essa é a base para usar, que nós temos que ter ordem e decência no culto a Deus. Né? 1 Coríntios 14, verso 26. Portanto, diz assim: portanto, qual a atitude correta? O apóstolo Paulo dizendo: então, ora, quando vos reunirem, cada um de vós tem um salmo. Salmo significa cânticos, né? Cantar. Cada um de vós tem um salmo, ou uma mensagem de ensino, uma revelação, ou ainda uma palavra em determinada língua, ou outro tem interpretação dessa língua.
tudo seja feito para a edificação da igreja. E do verso 27 aqui até o 40 ele vai falar muitas coisas. Se alguém falar em língua, que fale somente 2 ou 3, né, de profetas. E indo lá para o verso 40. Porém, que tudo seja realizado com decência e ordem. Então essa é a base para dizer que tem que ter ordem no culto. Que os cristãos cultuavam a Deus, que eles estavam num culto ali. Não, irmãos, a passagem não diz isso. Tudo aqui, irmãos, em 1 Coríntios 12, 13 e 14, fala, o apóstolo Paulo está doutrinando a igreja da maneira que eles devem se reunir, o que deve acontecer nas reuniões como igreja. E sendo que as reuniões como igreja era para ter comunhão, irmãos, né? Para ter confraternização, comunhão. E durante essas reuniões, né, tem que haver decência e ordem. Né? Cada um de vocês tem salmo, tem canto, tem doutrina, tem palavra de ensino. Né? E vamos ver agora em Colossenses 3, que vai falar algo sobre isso. Colossenses 3,16. Que diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, irmãos, em nenhuma passagem aqui diz que eles estavam cultuando a Deus, que eles se reuniam para cultuar a Deus. O mandamento de Jesus é para que nós nos amemos uns aos outros e para que nós nos congregue, nos ajuntemos, nos reunimos como igreja, né? Claro que numa reunião como igreja, nós vamos cantar cântico, nós vamos... vai ter uma palavra de ensino, vai ter uma exortação, vai ter uma doutrina, vai ter um encorajamento, vai ter uma consolação. E claro também que automaticamente nós vamos sim cantar um louvor a Deus, né? Mas em específico não é para cultuar a Deus. Claro que isso pode acontecer durante a reunião, mas em específico não é esse o foco. Por quê? Jesus disse em João, vamos ver em João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 4, e verso 19. Jesus e a mulher samaritana. A partir do verso 19, quando Jesus encontra a mulher samaritana. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, o lugar de adoração a Deus era somente no templo de Jerusalém, nem em outro lugar. E a mulher samaritana dizia que era no monte. E o verso 21, declarou Jesus a ela: mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. Ou seja, a mulher samaritana estava querendo tirar uma dúvida com Jesus se era no templo de Jerusalém, no templo, ou no monte que era para adorar a Deus, qual era o lugar certo. Então Jesus diz: podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte e nem em Jerusalém no templo adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, mas nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, Jesus estava dizendo que vem a hora e já chegou. Ou seja, o tempo dele agora. O tempo que Deus agora não ia mais habitar em templo, né, feito por mãos humanas. Não ia mais estar em Arca da Aliança, em templo de Jerusalém. Não vai ser mais no templo e nem neste monte. Jesus estava dizendo. Deus é espírito. Deus ele não está preso em nenhum tipo de lugar, irmão. Seja no templo, seja num espaço aberto, seja numa sala, numa casa. Ele não está preso em nenhum lugar. Não existe um lugar específico para adoração a Deus, irmãos. E essa adoração a Deus que Jesus falou não é física. Não é física, irmãos. É em espírito e em verdade.
não é mesmo? Porque hoje o templo de Deus somos nós. Nós somos o templo de Deus hoje. Deus habita em nós. Aonde nós vamos, Deus ali está. Se nós nos reunimos, nos congregamos, seja qual for o lugar, ali Deus vai se fazer presente. Qual é a forma de culto a Deus? Vamos ver Romanos 12. Romanos capítulo 12, verso 1. Diz assim o apóstolo Paulo: portanto, caros irmãos, rogo-vos, suplico-os pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então no verso 1 aqui, irmãos, é especificado qual é a forma de cultuar a Deus. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. Ele está dizendo, irmão, pelo amor de Deus, irmãos, que vocês apresentem o vosso corpo. Corpo, irmãos, fala de vida. A nossa vida. Apresenteis o vosso corpo. Muitos entendem que é o nosso corpo físico. Também glorificamos a Deus no nosso corpo. Mas o sentido aqui não é esse. Apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo. Ou seja, irmãos, vivo por toda a nossa vida, em vida, irmãos. Ou seja, que nós apresentemos a nossa vida como sacrifício, como vida sacrificial, renúncia, que glorifique a Deus, que não envergonhemos o nome de Deus. Nós glorificamos a Deus em espírito e em verdade, com as nossas ações, as nossas atitudes, palavras, como nós tratamos o próximo, a nossa família, como nós atendemos, né, o pobre necessitado. Porque sacrifícios hoje, irmãos, no Novo Testamento, não é feito mais sacrifícios Deus ele fala no Salmo 51, se não me engano, que o sacrifício que ele se agrada é de um coração contrito, quebrantado, humilhado na presença do Senhor. De tais sacrifícios Deus se agrada. Outras passagens diz também que aquele que atende ao clamor do pobre, que ajuda o pobre necessitado, o faminto, né, de tais sacrifícios Deus se agrada. E em outra passagem diz também que Deus ele quer sacrifícios espirituais. Então todo tipo de sacrifício e oferta física hoje, irmãos, Deus não se agrada. Né? Deus ele quer que adoremos Ele em espírito e em verdade, e que esse seja o vosso culto, né, espiritual, racional. Ou seja, apresenteis o vosso corpo, a vossa vida inteira, né, em adoração, em glorificação a Deus. Glorifiquem a Deus com os vossos corpos, com as vossas vidas. Isso é adorar a Deus em espírito e em verdade, irmãos. Né? Agora, quando nós nos reunimos, né, claro que vai ter ali um cântico a Deus. Mas o foco da reunião não é esse, porque hoje em dia, o que acontece nas reuniões? Os irmãos entram ali, dão paz do Senhor para o porteiro, cada um senta no seu banco, sozinho, fecha os olhos e diz que está adorando a Deus, mas não tem comunhão com ninguém, não acontece encorajamento mutuamente, né? Porque a Bíblia diz que nós temos que nos consolar e nos encorajar mutuamente, sendo que só tem um que fala, que é o pregador, sendo que a Bíblia diz em 1 Coríntios 14 que todos podem falar para que haja edificação, entende? Sendo que púlpito, irmãos, púlpito hoje, o que acontece? Ele diz que o púlpito é sagrado, não é mesmo? Ou seja, estão dizendo que coisas, né, objetos são sagrados, mais um ritual judaico, mais uma prática judaica, que utensílios são sagrados. E púlpito, irmão, para quem não sabe, isso aí foi criado no ano de 1550, por volta desse ano, foi criado o púlpito. E púlpito, a palavra púlpito é uma palavra em latim que tem a origem de palco. Púlpito significa palco ou algo acima de alguma coisa, uma elevação, mas a raiz de púlpito é palco. Ou seja, é algo elevado, né, acima dos outros. Então isso não existia, irmãos, entre os cristãos primitivos, né? Isso é doutrina de homens, irmãos. Regras e preceitos de homens, né? Outros pastores também dizem, né? Esse altar aqui é santo, esse altar, não pise no altar. Irmãos, a palavra altar, no Antigo Testamento, quando se fala de altar, era para oferecer sacrifícios. Era para sacrificar um boi, um touro, um cordeiro, um bode, né?
era para sacrifício de sangue, de animais, para isso que serve o altar. Não tem nada a ver com o que eles falam hoje. Não pise aqui nesse altar, esse altar é santo. Altar era para sacrifício dos sacerdotes para oferecerem a Deus. Com bichos, com novilhos, com bois, com touros. Para isso que era altar. Então, isso foi mais uma prática judaica, né, irmãos, que eles faziam, né, que era na tenda da congregação, que era a prática de cultuar a Deus, sendo que Deus nunca pediu para construir templo nenhum, irmãos, para cultuar, não. Né? Quem teve essa ideia foi Davi. Davi, que ele tinha um desejo no coração de construir um templo para Deus, né? E aí Deus ele permitiu, mas Deus falou, não, tu não vai construir, mas o teu filho Salomão vai construir. Né? Então Deus ele permitiu, mas não foi o desejo de Deus, não foi a ordenança de Deus. Então, já que ele quis tanto, então Deus ele deu as prescrições como é que deveria ser feito esse templo. Mas templo hoje não existe mais, irmãos. O templo somos nós, né? E a adoração a Deus, o verdadeiro culto, o verdadeiro servir a Deus é com a nossa vida. Isso é cultuar a Deus, irmãos. Em espírito e em verdade, é serviço, é trabalhar. Com a nossa vida diária, com as nossas ações, palavras, com a nossa obediência, com o nosso temor, com o nosso zelo a Deus. Isso é cultuar a Deus, irmãos, em espírito e em verdade. Isso é adoração a Deus. Agora, reunião como igreja é diferente, irmãos. Reunião como igreja é para ter comunhão. No partir do pão, nas orações, na perseverança na doutrina. É isso que os cristãos faziam. Eles não se reuniam para cultuar, irmãos. Eles cantavam cânticos, hinos, louvavam a Deus, mas isso fazia parte. Mas o foco não era esse. E também o que existe muito, né, irmãos? Misticismo, paganismo dentro da igreja. No meio, né, do corpo de Cristo. Proibindo alimentos, né? Não toque nesse alimento. Você tem que orar por esse alimento porque foi consagrado ao diabo. Você tem que orar por essa roupa porque foi prometida para o diabo. Quantas coisas que vêm do paganismo, irmãos. Quantos irmãos que têm misticismo ainda, né, que vêm de religiões, viram coisas lá, se convertem e aí trazem para dentro da igreja. Né, sendo que não está na Bíblia, né? Tem irmãos que têm o absurdo de falar, se vê um irmão com uma roupa vermelha e preta, olha, esse irmão é do candomblé. Olha, esse irmão é satanista. Por causa da roupa vermelha e preta. Vê se pode, irmão. Agora, quem é que criou as cores? Será que foi o diabo que inventou a cor vermelha? Será que foi o diabo que criou o preto? Né? Quem criou as cores? Não foi Deus que criou os pássaros pretos, o corvo preto? As araras de diversas cores, vermelhas, amarelas, enfim. O diabo não criou nada, irmãos. Ele é pai somente da mentira. Ele apenas distorce. Ah, mas o irmão está todo de branco. Tá, mas agora se é para ter se só o branco é uma cor santa, se você for num templo de macumba ou espírita, as pessoas lá estão tudo de branco. Qual é a diferença, irmãos? De cor, de vermelho, de preto. Nós temos que parar com esse paganismo, com esse místico, com essas fantasias, com esses medos, né? Que não existe. Deus é criador de todas as coisas. Deus criou todas as cores. Não existe essa cor é do diabo, essa cor é do demônio. Agora, se eles usam as cores, o que eu posso fazer? Né? Eu tenho roupa branca, preta, vermelha, azul. Os irmãos também têm. Qual é a diferença? Agora, o irmão que julgar assim é porque tem a mente fraca. Ou porque ele participou muito disso lá dentro e vai dizer que essa cor foi consagrada ao diabo. E eu tenho culpa agora se o diabo escolheu essa cor para ele, e eu tenho culpa disso, irmãos. Então nós temos que parar com esse misticismo. Né? Outros irmãos também dizem que alimentos também não podem ser consumidos, que tem que orar sobre o alimento, que tem que repreender. Irmãos, isso não é doutrina de Deus, irmãos. Tem que repreender essa comida para o diabo sair dessa comida que foi consagrado. Irmão, mas agora por acaso na Bíblia tem algum caso que um demônio ele possuiu um prato de comida? Possuiu um alimento, uma bolacha, uma carne? Não tem nenhum ocorrido desse fato, irmãos. Não existe isso. O demônio, ele possui algo somente com vida. O demônio, ele entrou nos porcos, ele pode entrar nos animais vivos, né? E ele se aposta de pessoas. Agora, de objetos e animais, irmãos, isso não existe. Né?
Outros irmãos também dizem, tu não fica com esse objeto aí porque esse objeto foi consagrado ao diabo. Né? E tu vai trazer maldição para tua casa. É claro que se eu saber que isso foi consagrado lá num terreiro de macumba, eu não vou querer para minha casa, irmãos. Mas também isso não tem nada a ver. Por quê, irmãos? Por acaso, se você der um objeto evangélico ou uma Bíblia para um ateu, para um batuqueiro, se ele levar para a casa dele, toda a casa dele vai se converter? Vai ter algum poder isso? Claro que não, irmãos, porque a Bíblia fechada e não praticada, ela é apenas um artefato, é apenas um objeto, é apenas um livro. A palavra de Deus só tem poder aplicando na nossa vida, apenas obedecendo. Eu posso dar assim, uma caixa de Bíblia e de objetos consagrados, né, como dizem, né, dos evangélicos, para uma família de bruxos, irmãos, de assassinos, seja o que for. Eles vão se converter? Se todos esses materiais estiverem lá? Não vão, irmãos. Eles só vão se converter se eles se arrependerem. Da mesma forma, irmãos, um objeto que veio de, sei lá, de casa de bruxaria, não vai me ter efeito nenhum, irmãos. Isso é misticismo, isso é paganismo. Não existe isso. Quanto paganismo também que tem que se tu levar essa água para casa, se tu levar essa rosa ungida, se tu fizer 7 sexta-feira, 5 quinta-feira, quanta mandinga tem no meio evangélico, irmãos? Quanto paganismo, idolatria. Isso é misticismo, né? Simpatias. Aonde que existe isso, irmãos? Então, irmãos, temos que peneirar tudo que não está na Bíblia, irmãos. Temos que jogar fora. Não temos que atender nada disso. Quantos pastores hoje são consagrados, obreiros, né? Que vieram de terreiro de macumba, que se converteram e trazem essas doutrinas de fora para dentro da igreja, dizendo que isso é bíblico, que isso acontece, que o diabo tem nome de tranca-rua, de Exu não sei das quantas. Aonde que existe isso, irmãos? Não existe isso. Agora, tem irmãos que oram pela comida durante o almoço, tem irmãos que só fecham os olhos 30 segundos ali, dizendo que está orando pela comida, mas será que teve algum poder isso? O que nós temos que fazer, irmão, não é repreender a comida. Não vai sair nenhum mal, nenhum demônio da comida. Porque a Bíblia diz que nós temos que reconhecer que tudo veio de Deus. A terra e tudo que nela tem é de Deus. Foi Deus que produziu as raízes, as sementes, os frutos, os alimentos. Tudo veio de Deus, irmãos. Nada veio do diabo. Né? Claro, o que não pode agora, como diz a Bíblia também, acho que é em Coríntios, se não me engano, que se tem um templo ali de idólatras, de bruxos, de batuqueiro, que estão oferecendo sacrifício de manjares ali, de alimentos, ao demônio, o que eu não posso é entrar ali, naquela casa que está acontecendo aquilo ali, e participar daquela mesa. Aí a Bíblia diz que eu estou participando da mesa dos demônios. Eu não posso me alimentar daquilo porque eu estou participando, né, de um sacrifício ao demônio. Agora, se for assim, irmãos, como que você vai ir no supermercado, nesses hipermercados que tem aí, nas padarias, em lojas de roupa, seja de qualquer comércio, irmão, público, né? Qualquer comércio público normal, né? Você não pode comprar nada. Por quê? Porque muitos desses donos de rede de mercado, de padaria, de açougue, de roupa, de loja, de eletrodoméstico, tudo que existe de comércio, irmãos, muitos são satanistas, né? Muitos são bruxos, muitos são batuqueiros, muitos são maçons, os donos. E agora, não tem como você saber se foi batuqueiro ou não que fez aquilo ali, se são dono ou não. Então nós não podemos comprar nada, irmãos. O que nós não podemos é participar de um templo pagão. Entrar ali e se alimentar daquilo. Agora a Bíblia diz que nós temos que comprar tudo do mercado e podemos comer com fé porque tudo veio de Deus. E apenas nós temos que reconhecer que aqueles alimentos veio de Deus e não do diabo. Né? Não temos que ficar repreendendo a comida. Não vai sair nenhum demônio dali. Apenas nós temos que orar a Deus dando graças a Deus. A Bíblia diz que cada vez que Jesus ia participar de uma refeição, ele orava dando graças a Deus. E só, irmãos. Ele não estava repreendendo nada ali. É somente isso que temos que fazer. Simpatia, objetos ungidos. Tudo isso, irmãos, é doutrina judaica. E eu falei que eu queria ser específico sobre os assuntos hoje, né? E era isso, irmãos, né? Espero que eu tenha ajudado aí, elucidado mais um pouco aí o entendimento dos irmãos. Como eu disse, nós não estamos aqui defendendo placa nenhuma, religião nenhuma, ou tradições de igreja, ou cartilha de doutrinas, seja ministério A, B ou C.
Nós estamos aqui lendo a Bíblia para os irmãos e dando entendimento. Agora cabe a cada um, né, reter o que é bom e estudar, né, para ver se aquilo que nós estamos falando é de Deus ou de não é, se está na Bíblia ou não, né, irmãos? Cada um sabe de si, né? Então, amém.